Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos aqui. Desde já eu agradeço o convite do irmão Leandro. Que bênção, irmãos, estar com vocês. Espero que nesse momento nesta noite, nós possamos construir juntos algum ideal de Deus para as nossas vidas, amém? Que felicidade. Nós temos, como o irmão Leandro falou, meu nome é Guilherme, sou da Igreja de Deus no Brasil, conheço alguns irmãos daqui, né? Já estiveram conosco lá no ITESMI, no seminário, e conhecemos outras pessoas também ao longo de toda essa jornada cristã, não é? Hoje nós temos trabalhado com 2 frentes missionárias, lá na cidade de Itatuba, dentro da zona rural, e tem sido uma bênção, e agora mesmo eu estou chegando de lá, o trânsito caótico, não é? E Deus tem feito grandes coisas naquele lugar através do poder do Evangelho, irmãos. Que bênção! Nós iniciamos lá um curso teológico dentro de um sítio, dentro de uma zona rural, e os irmãos estão lá assim cada vez mais apaixonados por conhecer ao Senhor. Cada sábado, cada aula do curso de teologia que nós temos implantado lá tem sido bênção de Deus, amém? Vamos abrir a Santa Escritura obrigado pastor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, e aí esse texto tem me acompanhado ao longo dos últimos anos. Esse texto tem sido um referencial para a minha vida, inclusive tenho trabalhado com ele também em algumas aulas. Deuteronômio capítulo 6, não é? Foi solicitado aqui pelo irmão Leandro que nós trabalhássemos com uma pergunta, irmãos. E aí eu gostaria que você estivesse atento nessa noite para esta pergunta: de que maneira a sua vida pode ser um testemunho de evangelismo pessoal? Qual é a maneira que a sua vida, que a minha vida, ela pode servir de testemunho para o evangelismo pessoal? E aí eu queria falar com vocês acerca de 3 maneiras nessa noite, tá? Leiamos então o texto. Deuteronômio capítulo 6, a partir dos versos 4, nós leremos até o verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Amém? Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, esta é a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Fala ao teu povo nesta noite, que estes jovens estejam atentos para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, a transmitir tudo aquilo que havíamos preparado ao longo destes dias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Então, que maneira a sua vida pode servir de testemunho para o evangelismo pessoal? E esse é um dos temas da Escritura Sagrada que eu mais amo falar, a não ser de toda essa obra que Deus faz, todo esse desenvolver que Deus faz ao longo da trajetória bíblica, de fazer o seu nome conhecido entre todos os povos, tribos, línguas e nações. E aí nesse texto que nós lemos, nós poderíamos aprender diversas coisas, muitas verdades nós poderíamos extrair daqui. Mas eu gostaria de pensar com vocês uma verdade que esse texto pode nos falar. Neste texto, irmãos,
existe uma ordem e um convite. Uma ordem e um convite para adorar a Deus sobre todas as coisas e comunicar quem é Deus. Entende? Nós precisamos adorar quem é Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas, guardar estes ensinamentos e comunicar aos outros quem é esse Deus que nós servimos. Mas de que maneira, Guilherme, eu posso fazer isso? E aí nós vamos pensar nesta noite 3 maneiras. A primeira maneira é de todo o nosso coração. A segunda maneira, com toda a nossa alma. E a terceira maneira, com todas as nossas forças. 3 maneiras para apresentarmos àqueles que convivem conosco quem é Deus. Este convite que nós lemos aqui, tá? E aí o texto foi escrito em Deuteronômio num contexto em que o povo havia sido liberto do Egito, já estava peregrinando no deserto e estavam prestes a entrar na terra prometida. E aí Moisés vai, reúne o povo e lê novamente a lei do Senhor para eles. E ele vai dizer: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vocês vão entrar na terra prometida e vocês não podem jamais esquecer estes ensinamentos. Ainda que os exércitos venham contra você, ainda que tudo se levante contra vocês, lembre-se, vocês são o povo da aliança. Vocês pertencem a mim. Era o Senhor Deus, o próprio Deus que estava falando por intermédio de Moisés. E este povo, quando entrasse na terra prometida, eles tinham uma ordem. Eles precisavam, ao encontrar-se com os cananeus, com os filisteus, com os amorreus, eles precisavam comunicar quem era Deus. Povos de nações politeístas que adoravam a diversos deuses encontrariam-se agora com o povo de Deus, com o povo de Israel, o povo que serve ao único Deus, que apresentou-se por meio da sarça ardente, que apresentou-se como Deus que enviou o maná que desce do céu. É esse Deus. E de que maneira, Guilherme, a minha vida, a sua vida pode ser um testemunho pessoal? Com todo o seu coração. Veja, perceba que o verso 4, ele vai dizer: escuta, Israel. É como se nós estivéssemos falando conosco, Deus falando conosco. Escute, Guilherme, escute, Leandro, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, e não existe outro. Os deuses deste século, não existe outro, Ele é o único, e nós temos que guardar isso em nossos corações. Portanto, e aí quem é da língua portuguesa, como o irmão Leandro, né? Nós vamos ver que isso aí é uma conjunção conclusiva. É o fim de um raciocínio. Se eu creio que Deus é o único Senhor, portanto, o verso 5 vai dizer: ame ao Senhor. Irmãos, isso é bálsamo para as nossas vidas. Ame ao Senhor. Se Ele é o seu Deus, ame a Ele. Se Ele é o seu Deus, leve pessoas que estão ao seu redor a amar a este Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E aí Israel, quando entra na terra prometida, nós vemos que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Quem entrou com o povo foi Josué. Por isso que Deus utilizou-se da vida de Moisés para alertar o povo: olha, vocês vão encontrar pessoas aí que são extremamente idólatras. Elas fazem estátuas, elas se prostram diante dessas estátuas. Elas utilizam prostitutas cultuais dentro dos templos. Elas se prostram diante de postes, ídolos. Elas sacrificam crianças aos deuses. Este é o povo que vocês vão encontrar aí fora, quando vocês entrarem na terra prometida. Portanto, amem ao Senhor de todo o seu coração. E aí, quando nós vamos estudar um pouco essa ideia do todo, nós sabemos que é uma ideia de totalidade.
Não pode ser uma parcela do meu coração. Não pode ser apenas o ventrículo esquerdo. Tem que ser o direito também. Tem que ser de todo o nosso coração. É a primeira maneira que nós vamos comunicar quem é Deus aí fora. É a primeira maneira que a nossa vida vai servir de testemunho de evangelismo pessoal. É com todo o nosso coração, irmãos. E aí o texto lá de Provérbios 23, 26, ele vai dizer assim: olha, dá-me, filho, o teu coração. Que provérbio lindo, irmãos, belíssimo. Dá-me o teu coração. Então, quando todo o nosso coração, e aí nós sabemos hoje, não é, que ao longo de séculos, acreditava-se que as emoções estavam no coração. Tanto é que hoje utiliza-se de forma apaixonante, emocionante, que é do coração que vem todas as emoções, não é? E todo o nosso coração, irmãos, todas as nossas emoções. E tem um ditado aí fora que diz: olha, não deixa descer para o coração, não é? E aí está chateado com um amigo: mas não desceu para o coração não. Mas o Shema, este convite que nós lemos aqui, ele é para descer para o coração, irmãos. Ele é para descer para o nosso coração e dizer: olha, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Portanto, ame ao Senhor com todo o seu coração. Nós temos que amar, irmãos. Ao passo que nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, todos aqueles que estão ao nosso redor vão perceber que nós amamos a Deus de todo o nosso coração. É perceptível, é o desdobramento do nosso amor a Deus. As pessoas verão facilmente aqueles que amam e aqueles que não amam a Deus de todo o seu coração. E aí nós perguntamos para você: qual é a maneira que você tem utilizado na sua vida para ser testemunho de evangelismo pessoal? É de todo o coração? É com todas as suas forças? É de toda a sua alma? É isso que nós temos que pensar. Ainda jovens, quando eu me encontrei com o Senhor, eu tinha 12 anos de idade. Faz um tempinho já. Hoje eu estou com 33, não é? E foi de todo o coração, irmãos. E as pessoas, quando olham para a gente, dizem: mas ali vai um homem de Deus, ali vai um servo de Deus. Ou será que as pessoas dizem: não, eu não quero conversa com ele? Porque é aí que nós vamos perceber se de fato amamos a Deus com todas as nossas forças, se de fato amamos a Deus de todo o nosso coração, irmãos. Tem que ser do coração. E é aquilo que está em nosso coração que vai revelar os nossos comportamentos. Como nós nos relacionamos com as pessoas. Como é que você se relaciona na escola? Sabe, eu trabalho 20 anos em escola praticamente. E infelizmente, na conversa, na sala dos professores, eu tenho dito isso bastante onde eu vou. É que aqueles irmãos que têm o nome de Abraão, né, de Moisés, de Isaac, os nomes bíblicos que colocam nos filhos, geralmente são os que dão mais trabalho. Isso é lamentável, irmãos, porque são as pessoas que carregam nomes de pessoas importantes, que contam histórias do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, e que estão nas salas de aula e não estão sendo testemunhos de evangelismo pessoal. Sabe por quê? Porque não tem amado ao Senhor com todo o seu coração. Muitas vezes nós percebemos isso. Lembrem-se que existe um convite, existe uma ordem. Ouve, ó filho, ouve, ó filha, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Ao passo que eu amo ao Senhor com todo o meu coração, as pessoas também vão amar ao Senhor, irmãos. Sabe, é aquela ideia de: eu falo tanto de um amigo para o outro amigo, mas esse amigo nem conhece quem é esse cara que eu estou falando. Aí ele vai dizer: caramba, eu amo tanto esse teu amigo, eu nem conheço ele, mas eu já o amo.
eu já gosto desse cara, não é assim? Porque nós estamos falando com todo o nosso coração. Ao mesmo tempo que eu falo sobre quem é o Deus que eu amo, as pessoas vão perceber que é de todo o meu coração. Não esqueça disso, irmãos. E aí uma segunda maneira que nós podemos utilizar a nossa vida como testemunho pessoal é com toda a nossa alma. Além de todo o nosso coração, é de toda a nossa alma. E aí, se nós formos analisar, aparece esse termo alma em média de 750 vezes no Antigo Testamento. É muita coisa, não é, irmãos? O mesmo termo 750 vezes é porque a nossa alma, ela precisa estar alinhada com o nosso Deus. Se nós formos perceber, a Escritura Sagrada, ela utiliza esse termo alma para dar uma ideia de um ser único, um ser composto, um ser aí que está completamente alinhado com Deus. É um ser que está completamente relacionado com Deus. É uma ideia de totalidade. A nossa alma tem que estar relacionada com Deus. Ao passo que a minha alma está alinhada com Deus, com as Escrituras, as pessoas vão perceber, irmãos, que nós pertencemos ao Deus da Bíblia Sagrada. As pessoas vão conhecer em nós. Lembra de Pedro? Este aí fala como um deles. Este aí fala como um deles. Este pertence ao grupo do Nazareno. É assim. Isso precisa estar estampado em nós. E aí nós vamos ver mais à frente de que forma, tá? No verso 7, o texto vai dizer assim: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E aí, olha que interessante. Em algumas versões bíblicas, o termo inculcarás, ele vai estar intimarás, ele vai aparecer em outras versões, intimarás. Isso vem do termo hebraico, desculpe aí os conhecedores do hebraico, mas mais ou menos assim, é o sanã, é um termo sanã, que significa afiar, apontar. Na forma intensa do verbo, Leandro, você sabe o que é isso? Ele significa ensinar incisivamente, ensinar de uma forma incisiva. E aí, de que forma incisiva, Guilherme? É da forma que a gente vai pegar uma lâmina, nós vamos afiar. No sertão, afia uma faca na pedra. Não sei se vocês têm conhecimento disso, não é? Então a gente vai lá e passa para um lado, passa para outro e afia aquela ferramenta. E quando aquela ferramenta é afiada, o termo hebraico vai dizer que ela precisa, assim como a lei do Senhor foi cravada nas tábuas da lei, este texto, ele precisa estar cravado em nossos corações, como se tivesse com uma faca afiada, escrevendo todo esse ensinamento em nós, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E aí, para a gente pensar um pouquinho na teologia da alma, nós vamos perceber que muitas religiões, elas acreditam que a alma, ela tem destinos distintos. Por exemplo, no catolicismo romano, existe uma coisa chamada purgatório. E este purgatório é um estágio intermediário antes do céu ou inferno. E é para lá que as almas vão. Por isso que as pessoas, elas fazem missa de 7º dia, missa de 30 dias, elas acendem uma vela para algum parente que morreu, porque elas estão preocupadas com a alma do seu parente. E aí lá no Espiritismo, eles acreditam que a alma, ela passa por estágios de reencarnação. Ela vai se reencarnando até passar por um estágio de melhoramento. E quanto mais ela reencarna,
mas ela vai passar por melhoramentos. No cristianismo, nós acreditamos que a alma, ao passo que existe a fecundação, ali já é gerada uma alma, não é? E aí existem algumas correntes que vão dizer que existe um celeiro de almas, que vai sair uma alma de lá, mas a gente não acredita muito nesta corrente. Nós acreditamos que na fecundação, cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E aí as igrejas, o cristianismo, não é, tem uma responsabilidade, uma missão de comunicar quem é Deus para estas almas que desde a queda, desde o pecado original, o evento da queda, ela esteve destituída da glória de Deus, estando nós mortos ainda em nossos delitos e pecados. E aí existe um termo chamado evangelização mundial. As igrejas, o cristianismo, ele está preocupado com alcançar os povos com as verdades do evangelho. Por isso nós estamos falando como usar a nossa vida para evangelismo pessoal. Eu tive uma amiga que a vida inteira ela quis fazer medicina. O sonho dela era ser médica. E que profissão belíssima, irmãos. E Renale, ela passou, ela conseguiu cursar medicina. Sabe o que ela fez? Ela fez um concurso para uma cidadezinha do interior que ninguém queria ir. E ela passou nesse concurso. Hoje ela está lá, servindo como médica àquela comunidade e ao mesmo tempo ela está comunicando as verdades do evangelho. Perceba a importância da nossa profissão dentro da sociedade. As pessoas precisam conhecer o Deus que nós servimos dentro das nossas profissões. É com toda a nossa alma, irmãos. E nós não podemos guardar apenas em nosso coração. É preciso que a nossa alma pertença também ao Senhor. Qual sentido teria gastar a nossa vida inteira aqui na terra e nós não estarmos com o Senhor? Qual era o sentido? O texto que nós estamos lendo, você as inculcará a seus filhos, mostra que nós temos que ensinar. Quando vocês filhos estiverem sendo ensinados pelos seus pais, agradeçam, porque eles estão ensinando a lei do Senhor. Quando estiverem sendo exortados, agradeçam, porque eles estão exortando assim como ensina a palavra do Senhor. A exortação é bíblica, o ensino é bíblico. Então, irmãos, nós precisamos acreditar que este evangelho que nós vivemos, este evangelho que nós acreditamos, este evangelho que nós proclamamos, ele precisa estar presente em nossas vidas. Não é apenas uma palestra que eu posso, ou uma aula que eu como professor posso chegar numa sala e não concordar com aquilo. Mas o evangelho, ele precisa ser primeiramente a nossa vida, com todo o nosso coração, toda a nossa alma. Nós precisamos exalar quem é Cristo onde nós estamos. E aí eu volto para aquela pergunta que eu falei com vocês lá no começo. De que maneira o jovem, ele pode guardar a sua vida? De que maneira o jovem, ele pode guardar e usar a sua vida para ser um evangelismo pessoal para as pessoas que estão ao nosso redor? Em primeiro lugar, uma primeira maneira, guardando o nosso coração. Uma segunda maneira, guardando a nossa alma, com toda a nossa alma. E em terceiro lugar, uma terceira maneira, com toda a nossa força. É com toda a nossa força, irmãos. Certamente, né? Deus, por ser onisciente, sabendo de todas as coisas, sabia o que ia acontecer com o povo de Israel quando entrasse na terra prometida. Deus já sabia de antemão todas estas coisas.
que eles iam se corromper com os deuses dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus. Eles iam se corromper com a idolatria. Eles iam se prostrar diante dos postes ídolos. Mas Deus estava alertando a eles: olha, Israel, escute, o Senhor é o único Deus. Ame de todo o seu coração, ame ao Senhor de toda a sua força. Algumas traduções vão dizer com todo o seu poder e com toda a sua alma. E ensine aos seus filhos. É didático. Tudo aquilo que nós vivemos, que nós cremos e que nós seguimos precisa ser passado para os outros. Precisa ser passado para aqueles que estão conosco, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os nossos amigos e os nossos primos. Precisa ser passado. Não podemos ficar apenas para a gente. Não é algo que é apenas meu, este tesouro preciosíssimo que é a Sagrada Escritura, não pertence a mim, precisa ser compartilhado com os outros, com toda a nossa força. E aí eu lembro que certa vez eu estive entre o povo Sateré Maué, lá na Amazônia. Eu gosto de contar isso porque é um exemplo de fé e de força. Não é apenas de fé, mas é de força. Quando eu cheguei entre os indígenas, eu passei um curto período de tempo lá. A nossa igreja tinha um trabalho lá dentro desta comunidade do povo Sateré Maué. E havia uma índia que ela havia matado uma onça. E ela tinha todas as garras da onça em seu corpo. A onça veio e ela lutou com aquela onça. Era vida ou morte. Ou morria ela, ou morria a onça. E ela lutou com toda a sua força. Eu acredito que foi muita força, irmãos, porque uma onça selvagem que está ali apta para caçar a sua presa, com aquelas garras e aquele peso, como aquela mulher conseguiu matar aquela onça? E a gente olha para ela e ela tem o seu corpo todo rasgado. As cicatrizes estão visíveis em seu corpo. Mas ela matou a onça. E em sua palhoça tinha o couro da onça, irmãos. Com toda a sua força. Nem que seja para matar uma onça todos os dias. É com toda a nossa força. Faça como aquela indígena, faça como aquela mulher. Ame ao Senhor com todas as suas forças. No verso 8, nós vamos ver que nós também devemos amarrar estas verdades como um sinal nas nossas mãos. E aí eu lembro desta indígena que tem marcado em seu corpo as garras da onça. E quando a gente olha para ela, é um testemunho vivo de que um dia ela matou aquela onça. E aí eu penso automaticamente que nós temos que carregar em nós as marcas do Evangelho. As marcas do sangue de Cristo derramado na cruz. Nós temos que carregar conosco estas marcas. Para que quando as pessoas olhem em nós, vejam o Senhor que nos salvou, o Senhor que nos perdoou. É as marcas que devem estar encravadas em nós. As marcas do sacrifício de Cristo naquela cruz. Com toda a nossa força. E aí quando nós vamos ver aqui, os judeus, eles levaram isso muito ao pé da letra. E eles faziam para eles aquilo que eles chamam de filactários. Eles registravam a lei do Senhor e eles colocavam na testa e amarravam em suas testas e amarravam em seus braços com tiras de couro em que estavam escritas a lei do Senhor, para que nunca esqueçam disso. Devem estar amarradas por frontais em seus olhos. E aí como nós vamos fazer isso hoje, Guilherme? Nós vamos guardar
em nosso coração. Nós vamos praticar em nossos passos e nós vamos proclamar com a nossa boca. E aqui nós envolve a ideia de proclamação e glorificação, ao passo que nós empenharmos os nossos recursos, as nossas forças, os nossos dias, ao passo que nós empenharmos as nossas armas, nós vamos estar proclamando ao Senhor que nos salvou. Nós vamos estar glorificando ao Senhor que nos perdoou. Proclamação e glorificação, elas caminham juntas, com toda a nossa força. Lembre-se, existem 3 maneiras que nós devemos usar as nossas vidas para a evangelização pessoal. Guardando de todo o nosso coração, guardando de toda a nossa alma e guardando com todas as nossas forças a palavra do Senhor. Ao passo que nós guardarmos a palavra do Senhor e vivermos em nossas vidas, certamente, automaticamente, as pessoas verão em nós um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus eterno, como diz a Escritura Sagrada. Em nossas vidas ficará claro a quem nós servimos. Assim, irmãos, nós vamos exalar quem é Cristo, nós vamos glorificar a Cristo e nós vamos anunciar a Cristo. Lembrem-se dessas verdades. Existe um convite para adorar a Deus e proclamar quem Ele é. Ao mesmo tempo, este convite é uma ordem. E eu vejo algumas fotos lá nas redes sociais, eu acho belíssimo, quando vocês estão ali na frente, com os coletes todos bem organizados, anunciando. A igreja, né? A eclesia, os chamados para fora, anunciando quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo, anunciando quem é o Senhor. Lembrem-se, guardem estas palavras nos corações de vocês, toda a sua força, com toda a sua alma e de todo o coração. Dessa maneira, as pessoas conhecerão o Deus que nós servimos. Amém?